queridos alunos, como é que vocês estão? A Proiliane está aqui com muita saudade, preparou uma aula bem legal para vocês. Hoje nós vamos estudar a nossa parte ortográfica no livro de português. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na aulinha de hoje, ok? Vejam bem, nós vamos estudar, afim com a letrinha A juntinho, ó, tá vendo? Afim ou afim separado. Então eu uso o quê? Afim ou afim. Vamos lá? Vamos prestar atenção para a aulinha de hoje? Vejam bem, essa é uma dúvida que surge quando precisamos usar um desses termos. Além de serem escritos de formas diferentes, eles também têm sentidos diferentes. Desse modo, afim juntinho é um adjetivo e significa semelhante, igual, parecido. Então, o que é adjetivo? Adjetivo é a palavra que qualifica, Qualifica os seres. Então, quando nós vamos usar a palavrinha afim juntinho, nós já vamos ter que saber que esse afim se refere a um adjetivo e que significa a mesma coisa que semelhante, igual, parecido. Vamos lá. O adjetivo afim, vejam bem, o afim que nós estamos falando é o afim juntinho. O adjetivo afim é usado quando se quer expressar relação de afinidade, de aproximação entre dois elementos, ideias, pensamentos, fatos. Então, quando eu estou me referindo a algo de aproximação, de algo de afinidade em relação a outro elemento, eu vou sempre usar o afim juntinho, certo? Quando são relações parecidas em questão de ideias, de pensamentos, de fatos, eu sempre vou usar o afim que está com a letrinha A juntinha, tá bom? Vejam aqui. Tínhamos uma sensibilidade afim, mais um sinal de que podíamos viver juntos. Aqui, vocês podem observar que, quando eu disse tínhamos, eu estava se referindo a mais de uma pessoa. E aqui a Pro mostra para vocês que, quando nós mostramos, certo? O afim em uma frase, o afim juntinho, ele está expressando uma relação de afinidade, de aproximação de duas pessoas. Então, quando existe essa afinidade de duas pessoas em relação àquela frase, nós sempre vamos usar o afim juntinho. Por quê? Porque é uma relação de afinidade e de aproximação, Então, aqui, quando eu digo tínhamos uma sensibilidade afim, mais um sinal de que podíamos viver juntos. Eu poderia fazer uma substituição usando essas palavrinhas aqui, ó, semelhante, igual, parecido, porque esse afim é um adjetivo e ele significa semelhante, ele significa igual, ele significa parecido, e isso vai me ajudar bastante a colocar ele na frase. Como aqui, ó, se eu disse, tínhamos uma sensibilidade afim, mais um sinal de que podíamos viver juntos. Tínhamos uma sensibilidade semelhante. Então, se é o mesmo significado, semelhante, tínhamos uma sensibilidade, parecida, uma sensibilidade semelhante, uma sensibilidade igual, aí sim eu vou sempre usar o afim juntinho. Voltando aqui que eu quero mostrar a vocês, porque esse afim, ele significa semelhante, ele significa igual, ele significa parecido. E aí, quando eu posso fazer isso, eu já vou saber que quando eu faço essa substituição, usando esse sinônimo aqui, que é o mesmo significado, eu vou sempre usar o afim juntinho, tá bom? Veja aqui outro exemplo. Os
possuíam sentimentos afins em relação ao comportamento do pai. Aqui a Pro já colocou aqui, ó, os irmãos possuíam sentimentos parecidos. Por que afim juntinho? Ele significa igual, parecido, né? Semelhante. Então, quando eu posso fazer essa substituição, aí sim eu não vou ter dúvida alguma que esse afim será juntinho. Quando eu disse afins, é porque eu estou colocando no plural devido à palavra sentimentos, né? Os irmãos possuíam sentimentos afins, me referindo a mais de uma coisa, né? Em relação ao comportamento do pai, os irmãos possuíam sentimentos parecidos, porque esse afim, o sinônimo dele também é parecido, em relação ao comportamento do pai. Veja aqui, a expressão afim, já separada, na verdade, é uma parte da locução prepositiva, certo? A expressão afim separada, na verdade, parte da locução prepositiva, a fim de, cuja função é indicar a finalidade. Logo apresenta o mesmo sentido de com finalidade de, com propósito de, com adjetivo de. Uma dica é que a expressão costuma ser facilmente substituída pela preposição para. Primeiro, Pro, eu já sei que afim, certo? A expressão afim faz parte de uma locução prepositiva. O que é uma locução prepositiva, Pro? Porque eu vou ficar com dúvida. Vejam bem, as locuções prepositivas são duas ou mais palavras que exercem o papel de preposição. Vocês ainda vão estudar as preposições, ainda vão estudar, né, as locuções prepositivas, mas que vocês hoje já vão ter noção do que é uma locução prepositiva, qual é a função dela. Então, a locução prepositiva são duas ou mais palavras que exercem o papel de uma preposição, sendo a segunda palavra sempre considerada como a preposição essencial. Olha aqui, Ana comprou o livro a fim de estudar. Quando eu digo afim, eu estou lembrando que eu estou usando o quê? Uma locução prepositiva, porque é formada de duas palavrinhas, certo? Formada de duas ou mais palavras que exercem um papel de uma preposição. Então, aqui, quando a Pro disse Ana comprou o livro afim, ela não está mais juntinha. Aqui nós temos duas palavrinhas, não é isso? Ana comprou o livro a fim de estudar. Ana comprou o livro para estudar. Então, todas as vezes que eu puder fazer aqui, gente, ó, deixar para colocar aqui para vocês. Voltar aqui, ó. Uma dica importante, todas as vezes que eu puder fazer uma substituição, certo? Dessa expressão afim pela preposição para, quando eu puder fazer essa substituição pela preposição para, você também vai ter muita facilidade de saber que o afim que eu vou usar naquela palavrinha vai ser o afim com a letrinha A separada. Afim, certo? Essa locução prepositiva é considerada aqui, ó, uma locução prepositiva porque é formada por duas palavrinhas. Se na hora que eu for usar o afim juntinho e o afim separado, eu vou lembrar que essa preposição, locução prepositiva, né? Ela pode também ser feita uma substituição pela preposição para. Caso eu consiga colocar na minha frase, eu não vou ter dúvida que o afim vai ser separado. Como aqui que a Pro colocou. Ana comprou o livro a fim de estudar. Eu poderia fazer uma substituição. Ana comprou o livro para estudar. Se eu posso colocar a preposição para, então o afim que vai ficar nessa frase é o afim separado. Aqui, Pedro comprou um carro esportivo a fim de que possa dirigi-lo nos fins de semana.
Pro, será que eu usaria afim junto ou afim separado? Eu lembro que se eu puder fazer a substituição da preposição para nessa frase, eu já vou saber que é o afim separado. Como assim, ó? Pedro comprou um carro esportivo para que possa dirigi-lo nos fins de semana. Se eu uso a preposição para, eu já vou saber que nessa frase eu poderia usar um afim separado. Vejam bem, terminamos essa aulinha. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, certo? E até a nossa próxima aula. Um beijo da Pro Williane.